Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editor a contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Deus seja louvado. Queridos, parabéns às crianças, ao Ministério de Louvor. É com muita alegria que nós queremos receber, apresentar um conhecido amigo nosso, pastor Davidson Pignon. Fique de pé. Ao lado do menos importante, Marquinhos. Marquinhos são amigos de longas datas. Pastor Davidson Pignon, pastor da Igreja Congregacional, né? O seu pastor presidente é o pastor Idauro. Pastor Davidson, ele é mestre em ciências da religião, ele é professor de hebraico, exegese, pastor congregacional e escritor. E um dos seus livros foi lançado aqui no Oasis, né? E dentre os livros que ele publicou, tem esse livro, Revelações Originais do Salmo 23, que inclusive foi tema de uma pregação aqui, né, pastor Davidson? Vamos receber o servo de Deus, amém? Vem cá, pastor Davidson, uma alegria tê-lo conosco. Pastor Davidson vai dar sequência à série de mensagens baseada na primeira epístola de Pedro que nós estamos pregando aqui. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Pai, aqui está teu filho, que o Senhor possa usá-lo como boca de Deus neste lugar. Revista ele da tua graça, da tua unção e da tua sabedoria. Que pela sua instrumentalidade possamos ser alcançados por uma mensagem que venha ao encontro da nossa necessidade. Pai, que os nossos corações estejam receptíveis ao que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Amém e amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe. Para mim é uma grande alegria estar de volta aqui, como o nosso querido pastor José Wellington. Também, né, um grande abraço ao pastor Marco Aurélio também. E a cada um de nós, né, que estamos aqui, eu trago o abraço da Igreja Congregacional de Niterói, Ariano Barreto, do pastor Idauro Campos e dos nossos irmãos também ali. Eu estive, como o pastor esteve falando, eu estive lançando aqui, porque surgiu esse livro aqui, surgiu através de uma pregação que eu fiz aqui, fiz uma análise exegética para poder fazer uma pregação. Então surgiu aqui o livro do Salmo 23, totalmente comentado à luz da língua hebraica, a língua original, em que ele foi composto. E nesse livro aqui ele tem a apresentação do pastor José Wellington, né? Então, se você adquirir esse livro, você terá aqui a apresentação do seu pastor.
O irmão desse livro também é o que eu lancei posteriormente, é a minha obra mais recentemente lançada, que é a mesma pegada, o Salmo 91, comentado completamente à luz do original em hebraico também. Palavra por palavra, versículo por versículo. Se você tinha aquele hábito, né, de colocar o Salmo 91 aberto na estante da sua sala para pegar poeira, achando que ele vai te proteger só porque ele está aberto lá, agora você vai entender o que o Salmo 91 realmente quer dizer. E tem uma mensagem muito forte de proteção divina no curso da sua vida, tá bom? Salmo 91 inteiro comentado à luz também do original em hebraico. Se você é pregador da palavra de Deus, ou deseja ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus algum dia, esse livro aqui foi feito para você. Eu tenho poucos exemplares dele, assim como tenho poucos exemplares do Salmo 91, mas aqui, ó, esse livro aqui, A Semente e a Palavra, já está na sua segunda edição. Tenho poucos exemplares aqui comigo também. Ele foi feito para você que quer pregar a palavra de Deus. Aqui eu ensino a fazer sermões narrativos, onde você vai usar técnicas de teatro, cinema, inclusive conhecimento de linguística de língua portuguesa, aplicada ao sermão oral. Então, você vai aprender técnicas de criar mais impacto com a sua mensagem, com o sermão narrativo e técnicas de sermão narrativo. E, por fim, para fechar aqui, para você que tem desejo de mais conhecimento sobre história, para você que gosta de história, eu tenho poucos exemplares desse livro aqui também. É um livro recentemente lançado pela minha editora para um cliente, para o pastor Eli Ricardo. O livro Sarah Poulton Calley, As Missões, volume 1, totalmente dedicado à criação da Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil. Ela, junto com o seu esposo, o pastor Robert Calley, chegaram aqui ao Brasil, implantaram o cristianismo de missão, portanto, o protestantismo começou com esse casal. E aqui ela, Sarah Calley, foi a primeira a criar a escola dominical no Brasil. E dando um pouquinho de spoiler aqui, ela fez a primeira escola dominical para crianças, contando a história de Jonas para crianças, e o seu esposo fez a primeira escola dominical para adultos, antes da abolição da escravatura, já trabalhando e juntando na mesma classe de adultos, brancos e negros escravos. Juntando ali, porque a igreja já tinha como objetivo, já ir acabando com a segregação racial devido à escravidão aqui no Brasil, que ainda imperava, não é? Então, são obras que vão ajudar você, que vão te abençoar, tanto os comentários dos Salmos, quanto também o livro sobre pregação, sobre homilética, e, por fim, esse livro de história, para quem tem interesse nesse assunto, tá bom? Muito bem, é com grande alegria que eu fui convidado e aceitei o convite para estar aqui com vocês, para dar sequência às pregações que o pastor José Wellington já tem feito aqui, baseadas em 1 de Pedro, na primeira epístola de Pedro. E eu quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Dando sequência, portanto, à série de mensagens que o pastor já tem pregado aqui. 1 de Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. E o texto nos diz o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes,
glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pai, nós te exaltamos pela leitura da tua palavra. Pedimos a tua graça nesse momento, para que possamos compreender completamente a mensagem que o Senhor tem a nos trazer nessa noite. E que além disso tudo, ó Pai, que possamos também ter um refrigério em nossa vida, diante, ó Pai, dos sofrimentos, das dificuldades que enfrentamos, das lutas, ó Pai, que ainda enfrentamos. Dá-nos, ó Pai, a consciência da tua verdade. Pedimos a ti em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, esse texto nos fala sobre um assunto muito difícil, o assunto do sofrimento humano. Nós lidamos com o sofrimento e hoje comemoramos a Páscoa, comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, mas é claro, antes que houvesse a ressurreição, como nós vimos aqui ensinado e durante esse tempo, temos visto inclusive na televisão, filmes e alusões a isso, temos visto a paixão de Cristo, os sofrimentos do Senhor, temos visto o quanto Deus se mostrou propício a nós, próximo de nós, querendo nos resgatar, nos trazer de volta para Ele. E muitas vezes falamos de salvação, falamos de morte do Senhor Jesus, falamos também da ressurreição, e não nos atinamos sobre o que isso significa para nós. Porque muitas vezes nós achamos que nós fomos salvos do inferno. Fomos salvos do diabo com o seu garfo, seu tridente enorme, com a sua capa preta, fustigando a gente pela eternidade no inferno. Não é esse tipo de imagem que nós precisamos ter. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos salvar, o Senhor Jesus veio para nos salvar de que especificamente? O Senhor Jesus veio nos salvar da ira do próprio Deus, da ira do Pai, que estava sobre nós na época em que estávamos completamente submersos, dominados, comprometidos pela nossa natureza pecaminosa. Nós, distantes de Deus, éramos o alvo principal da ira de Deus. Mas então o Senhor Jesus tornou o coração de Deus propício a nós, para que então Deus se revele a nós, como de fato o Senhor Jesus trouxe essa revelação. Deus se revela à humanidade como o Pai, como aquele que ama, como aquele que está próximo, que faz de tudo para poder resgatar o amor desse filho perdido. Meus queridos, o texto fala sobre sofrimento. Fala sobre como também o Senhor Jesus, nos seus sofrimentos, é modelo para nós. E aqui eu gostaria que você repetisse uma palavra-chave, para que você compreenda toda a mensagem do Evangelho, e especialmente a mensagem desse texto. Eu quero que você memorize e repita comigo agora a palavra-chave consistência. Repita comigo, consistência. Mais uma vez, consistência. Por que eu quero que você repita essa palavra-chave? Embora seja uma palavra que não apareça no texto, mas é uma palavra-chave para que você compreenda o que significa
todo o movimento de Deus de resgate da humanidade. E já já vamos entrar na matéria do próprio texto dessa passagem que lemos ainda há pouco. Vamos entender aqui o modo como Deus quis consistentemente promover a obra concreta para a nossa salvação. E é importante você entender isso. Porque, por exemplo, a palavra glória, que nós costumamos falar muito, a palavra glória em hebraico não é Shekinah. Sim, você entendeu errado. Shekinah não é glória em hebraico. A palavra Shekinah em hebraico significa presença, manifestação, ou, se quiser um termo teológico, uma teofania. Shekinah é Deus se revelando palpavelmente, consistentemente. É Deus Espírito puro, o Pai das luzes, o Deus soberano e Espírito em essência, se revelando a nós no nosso ambiente, na nossa dimensão, de modo que a gente consiga percebê-lo. A isso, a Bíblia chama de Shekinah, a presença de Deus. Então, se a palavra glória não é Shekinah, como é a palavra glória no original em hebraico? A palavra glória significa kavod. Kavod em hebraico é traduzido como glória. E sabe qual é a raiz da palavra kavod para glória? Vem de outra palavra hebraica, originária dessa segunda palavra. A palavra kaved. Kaved significa peso, algo pesado, algo palpável. Por isso que os profetas diziam no Antigo Testamento, o peso da glória revelada ao profeta tal. Por isso, porque quando dizemos que a glória do Senhor se revelou, estamos dizendo que Deus está pesadamente, palpavelmente, consistentemente se revelando ao ser humano. E então, quando entendemos essa verdade, nós percebemos o movimento de Cristo como Filho eterno, na Trindade eterna. Ele assume essa responsabilidade, conduzida pelo próprio Pai, de estar então fazendo concretizando a maior teofania, a maior Shekinah de Deus aqui na terra. Não era mais como um anjo que tomava uma forma aparentemente humana, conseguia inclusive comer, se assentar com os seres humanos, mas depois se desmaterializava. Agora é o próprio Deus, em sua Shekinah, de modo consistente, de modo permanente, habitando conosco. Em João capítulo 1, ele diz o seguinte, que Jesus tabernaculou entre nós. É o próprio Deus morando conosco, tabernaculando conosco, fazendo uma morada conosco. Ou seja, é Deus comprando a nossa briga. É Deus comprando as nossas mazelas. É Ele colocando a mão de modo definitivo, de modo consistente, e levando às últimas consequências essa decisão eterna de trazer vida consistente para cada um de nós. Então você vê Jesus tomando forma humana, nascendo de uma virgem, tendo tudo de mais concreto aqui no mundo. A manjedoura era concreta. A manjedoura era uma tecnologia
criada pelos judeus desde muito tempo antigamente. E depois ele viveu aqui de modo consistente, suando debaixo do sol da Palestina, sangrando como nós sangramos, sentindo dores como nós sentimos, sentindo tentações como nós também sentimos. De modo concreto, é Deus se materializando e vivendo conosco. E quando Ele faz isso, de modo consistente, de modo concreto, de modo abertamente amoroso para nós, demonstrando através das curas, demonstrando através da sua mensagem, do seu ministério, o quanto Deus está consistentemente comprometido com a humanidade que Ele criou. O que é diferente dos falsos deuses das mitologias pagãs. Porque o Deus da Bíblia criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas os deuses pagãos falsos foram criados à imagem e semelhança dos homens. Portanto, não tem consistência. Nas mitologias do Oriente Próximo, estavam ali os deuses lá da Babilônia, os deuses lá de Canaã, se aborrecendo com a humanidade, porque a humanidade que esses tais deuses haviam criado, estavam fazendo muito barulho e perturbando a paz e a mente desses deuses lá do céu. Veja como é diferente o modo como Deus se relaciona com a humanidade. O Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então agora você percebe o quanto o coração de Deus consistentemente se moveu em nossa direção. E Cristo é a maior prova desse amor consistente de Deus em nossa direção. Geralmente, na nossa Bíblia, aparece muito a palavra benignidade. Benignidade, que é a tradução da palavra hebraica hesed. Hesed significa literalmente amor leal. Então, benignidade, misericórdia, isso é uma tradução, na verdade, do conceito de amor leal. Amor consistente. O amor que não vai te abandonar, mas o amor que vai proteger você a cada passo da sua vida. Cada luta que você enfrenta, meu irmão, minha irmã, isso é resultado de como Deus está te protegendo, e mesmo na luta, você já é mais do que vencedor, porque Romanos 8 nos reflete isso, nos revela isso. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora, entrando nessa passagem, a gente lembra dos sofrimentos de Cristo. E, de fato, aqui Pedro está nos revelando isso na sua epístola circular. Ele está falando para nós o seguinte, no versículo 1. Já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ora, o contexto que Pedro está se referindo aqui era o contexto de perseguição contra os cristãos. Uma perseguição dura, renhida, uma perseguição desleal, mas infelizmente também uma perseguição consistente. Porque o ódio do mundo a Cristo e aos seguidores de Cristo é um ódio consistente. É um ódio que você reflete tanto na perseguição direta, uma perseguição política, uma perseguição do Estado contra aqueles que são servos de Deus, como era na época de Pedro, como era na época do cristianismo da igreja primitiva. Mas também pode acontecer
uma perseguição que não é plenamente escancarada, mas ainda assim uma perseguição. Quando a perseguição está no campo das ideias, está no campo da ideologia, está no campo do preconceito religioso, que hoje nós inclusive chamamos de cristofobia. Nessa Semana Santa vimos um exemplo disso. Um grupo político coloca no seu status na internet uma piada de péssimo gosto, que é o reflexo da intolerância religiosa, da perseguição ideológica que o cristianismo enfrenta, mesmo aqui no Brasil, em pleno século XXI. Onde se fala em igualdade, onde se fala em tolerância, mas para cristão, esse tipo de fala, esse tipo de conversa não vale. Por quê? Será que eles detestam a gente? Será que odeiam você? O que mal você fez para eles? Não, meu querido, minha querida. O mundo não odeia totalmente a gente. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia o Senhor. Mas ninguém pode atingir o Senhor. Nem o diabo pode tirar uma lasquinha sequer de quem é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de toda a terra, de todo o universo, o sustentador da vida. Ninguém atinge Deus. Como é que o diabo então, como é que o mundo então, movido pelo sentimento do diabo, tenta atingir a Deus, quando ele tenta atingir aqueles que Deus ama? Então, se você é cristão, se você é cristã, Deus te ama. E o diabo tenta atacar você, porque ele quer desesperadamente atingir ao Deus que ele odeia. Então, o diabo, o mundo odeia Cristo. E nós estamos no meio dessa batalha espiritual. Por isso é que Pedro disse, com respeito à santificação, à santidade que nós precisamos ter. A santidade é uma característica distintiva do cristão. Por isso que ele se refere aqui a essa consistência que precisamos ter em nossa fé. Porque se Cristo padeceu por nós de modo completo, a entrega foi total, a entrega foi completa. Não houve parcialidade na entrega de Cristo na cruz. Como o cordeiro mudo perante os seus detratores, ali estava Cristo, sem reclamar, se entregando de modo completo, total, para alcançar de modo consistente e concreto também a nossa vida. Por causa disso, o que Pedro diz aqui é que nós também precisamos estar dispostos a servir a esse Deus que se entregou de modo total e completo para nós. A nossa fé em Deus, a nossa entrega a Ele também tem que ser consistente. Também tem que ser completa e total, sem reservas. E por que eu tenho que me entregar a Ele sem reservas? Porque é a única resposta plausível ao sacrifício de Cristo na cruz em meu lugar. Não há outra resposta que satisfaça o coração de Deus como uma resposta ao sacrifício de Cristo em meu lugar, do que eu dizer para Jesus: sim, Senhor, a minha vida é toda sua. Faça de mim o que o Senhor quiser, porque eu quero viver segundo a sua vontade. Então, viver segundo a vontade de Deus requer uma vida de entrega, uma vida de santidade. Não você ficar com o pensamento duplo, com o coração dividido, de você estar na igreja
Você está aqui gritando glória a Deus, aleluia, cantando, louvando, adorando, fazendo o cara de santo, botando a sua melhor roupa, cheirosinho, bonitinho, numa igreja toda iluminada, toda abençoada, tudo esteticamente perfeito. Aí você sai da igreja, no dia seguinte você acorda, toda aquela glória desaparece da sua vida, toda aquela consistência de fé desaparece de você. Por quê? Porque lá no dia a dia você quer viver de modo consistente com as pessoas que estão ao seu redor, e essas pessoas não temem a Deus como você teme. Então é um perigo quando o cristão quer ser relevante para esse mundo, se misturando a ele, tentando amalgamar as ações desse mundo. Nada disso glorifica a Deus. Mas pelo contrário, quando nós vivemos a graça de Deus, ela nos leva a termos uma vida diferente do mundo. Acredite, ser diferente é difícil. Quando eu estudei letras na faculdade, eu e uma colega, que também era cristã, da Assembleia de Deus, inclusive do Mutuá, ela era da Assembleia de Deus do Mutuá, a irmã Shirley de Carvalho Viana. Ela e o seu esposo Paulo Wagner. Ela estudou letras comigo na faculdade. Teve uma situação ali em que a turma de faculdade, veja só, fez um levante contra um professor que chegou atrasado. Todo mundo combinou de sair e se o professor chegasse, não ia ter ninguém para dar aula. Coisa de adolescente, né? Mas fizeram. Eu e essa minha colega falamos, não, isso aí não está certo. Vamos ficar. A gente ficou até o final. O professor não tinha chegado ainda. Então, quando todo mundo saiu, só ficamos eu e ela, não vai ter aula mesmo, então vamos embora. Quando a gente estava descendo, o professor chega. Ele está de cara com a turma inteira descendo e a gente no final. Que situação. A gente, então, precisou tomar uma atitude. Conversamos com o professor, eu e essa minha colega, depois fomos conversar com a direção e falamos, olha, foi assim, assim, assado, foi isso que aconteceu. A gente segurou até quando pôde, mas depois não deu mais. Fim da história. Eu e essa minha colega ficamos contra a turma inteira. Numa faculdade que a gente se via todos os dias, de segunda a sexta. A gente pagou o preço de ser diferente. Não foi fácil para mim e para ela. Foi difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu faria a mesma coisa se fosse agora. Simplesmente porque era o certo a fazer. Mas depois a gente foi convivendo com a turma, o tempo foi passando e aquele mal-estar foi deixando de acontecer também. Desde o primeiro dia dessa faculdade, quando eu cheguei, eu disse quem eu era. Eu era pastor, já era pastor na época, quando eu comecei a estudar. E então eu queria fazer letras, coisa e tal, para poder fazer o que eu faço hoje, produzir livros, escrever melhor e produzir livros para clientes também. Na editora Contextualizar. Mas o que eu quero dizer para você é que nem sempre vai ser fácil para você pagar o preço de ser diferente. Mas é para isso que Jesus chamou a gente. Se eu for igual ao mundo, fazer tudo o que o mundo faz, eu não vou conseguir espelhar Cristo para o mundo. Se eu quero ser relevante de verdade para a humanidade, eu preciso ser diferente. Eu tenho que ter o espelhamento da glória de Deus de modo consistente na minha vida. Eu vou conseguir isso quando eu vivo de acordo com a vontade de Deus. E o texto vai continuar. No versículo 3 você vai perceber que é preciso haver mudança de mentalidade. Veja o versículo 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Você se reconhece aqui?
Eu não sei se esse é o seu passado, mas se você andava de bar em bar, se você andava de boate a boate, se você andava com mais companhias, fazendo-se sabe lá o quê, pelas madrugadas adentro, ou se você não fazia nada disso, mas se o seu coração estava alheio a Deus, alheio às coisas de Deus, vivendo como se Deus não existisse e como se você jamais fosse prestar contas a Ele. Se essa é a sua história, se esse é o seu passado, você já tem uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso já passou, eis que tudo se fez novo. Porque agora você precisa viver consistentemente com a mudança de mente. Ora, lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o texto bíblico diz claramente que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra, renovada pelo Evangelho. A minha mente precisa sofrer uma transformação radical. A nova vida em Cristo faz com que a minha mente mude. A minha cosmovisão, a minha visão de mundo precisa mudar. Porque em Cristo, agora eu tenho uma nova configuração, um upgrade na minha vida, na minha mente, meu modo de enxergar a vida. Quando eu estou em Cristo Jesus, acontece o que a palavra conversão é a tradução da palavra grega, chamada metanoia. Metanoia vem de metá, que é mudança, mudança radical, e nous, que é mente, cabeça, mente, cérebro. Portanto, conversão é a mudança da configuração mental. Quando eu digo que eu estou convertido ao Evangelho, eu estou dizendo, a minha mente mudou, agora eu penso diferente, agora eu ajo diferente, porque Cristo fez a diferença na minha vida. Não serve mais para mim viver como eu vivia antes. As amizades que eu tinha, os prazeres que eu tinha, tudo aquilo que eu reputava como coisa importante para a minha vida, o que me fazia feliz, tudo isso agora fica para trás. Porque agora em Cristo tudo se faz novo na minha vida. Amém? Quando você crê nisso, não é pesado para você ter que se posicionar diante de um mundo que odeia a Deus, odeia Jesus, odeia a sua palavra. Nos versículos 4 e 5, você percebe aqui a reação do mundo a essa atitude que você tem de ser diferente. Versículos 4 e 5 diz, e acho estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta o que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quando você conhece o Senhor, quando você tem uma experiência de salvação, quando isso se torna consistente, concreto na sua vida, você agora tem a consciência de que você prestará contas a Deus no final da sua vida. E quando você toma consciência disso, você não consegue mais viver como você vivia antes, deixando a vida te levar. Não. Agora quem conduz a tua vida é Jesus. Agora quem conduz a tua vida é o Senhor. E você tem desejo de fazer a vontade de Deus em cada aspecto da sua vida. E mesmo que você tenha que pagar o preço de perseguição, seja perseguição física, cruel, violenta, seja uma perseguição sutil, mas ainda assim a perseguição política, uma perseguição ideológica, você não tem problemas em pagar o preço que for, porque você tem a consciência do quanto Deus se manifestou concretamente, consistentemente, para salvar você da ira concreta e real do próprio Deus.
Por fim, eu quero convidar você a meditar comigo no versículo 6 para fecharmos essa mensagem. Tem que haver arrependimento. Tem que haver esse arrependimento constante na nossa vida para que essa consistência possa acontecer conosco. Versículo 6 diz: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Os mortos aqui é uma referência àqueles cristãos que padeceram as perseguições, que morreram sob perseguição, que foram julgados injustamente pelo Império Romano, foram mortos, torturados e mortos. Agora que estão mortos, eles receberão justiça na pós-morte. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque a gente sabe que existe a vida após essa existência. A gente sabe que a vida real que nos espera é lá no céu, quando a gente deixar essa existência. A gente glorifica a Deus quando é curado. A gente glorifica a Deus quando recebe livramentos aqui na terra. A gente louva ao Senhor pelas vitórias, pequenas ou grandes, que recebemos aqui. Toda a luta que enfrentamos aqui, recebemos um refrigério, recebemos um refresco, recebemos a glória de Deus na nossa vida, a gente se sente feliz, a gente se alegra e a gente demonstra essa alegria. Mas nenhuma dessas alegrias pode se comparar à principal, à última alegria, que é o céu para a gente. Toda a luta que nós enfrentamos, todas as dificuldades que enfrentamos, a resposta final a todas as nossas orações é o céu apresentado para nós, aberto para nós, as ruas de ouro e de cristal. Aqui nesse mundo, nesse vale de lágrimas, a gente pode perceber a consistência do céu que já está preparado para cada um de nós. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus por isso. Porque quando você se arrependeu, você ali deu o primeiro passo para selar a sua vida eterna, na liberdade total, conquistada por Cristo na cruz, a favor de cada um de nós. Essa é a mensagem que Pedro quis deixar. Vale a pena pagar consistentemente o preço de aguentar a perseguição, de aguentar a injustiça, de aguentar por mais um pouco de tempo as lutas, as suas ansiedades, suas crises emocionais. Não importa o que você enfrenta, vale a pena manter a calma, manter a paz de Deus que excede a todo entendimento, que o mundo não conhece, porque o mundo não tem essa paz. Mas você tem essa paz dentro de você. E como Pedro diz aqui, você pode guardar isso como seu trunfo, porque mesmo que você morra, depois da sua morte, a vitória, a coroa da vida, que já está reservada para você, ela será uma realidade concreta na sua vida por toda a eternidade. Amém? Por fim, devemos sempre examinar a nossa própria vida, deixando Deus sondar o nosso coração, vendo se há em nós algum caminho mau, e de modo consistente, de modo concreto, amarmos a Deus na prática, servirmos a Ele sem reservas, mesmo que eu tenha que pagar um preço alto da perseguição. Mas se eu estou entendendo essa mensagem, se eu estou praticando essa mensagem na minha vida, há um peso de glória reservado para mim. Há um peso de glória reservado para você, meu irmão, minha irmã. Então aguente firme. Jesus está voltando e Ele retornará e trará grande vitória para o seu povo
aqueles que enfrentam dificuldades ainda. Vamos orar nesse momento. Peço licença ao pastor Wellington para fazer uma oração de consagração, para que você agora esteja consagrando a sua vida ao Senhor. Você que deseja entregar a Jesus a sua vida de modo consistente. Mas espera aí, eu já sou crente, eu já sou servo de Deus, eu já sirvo ao Senhor há tantos anos. Mas se ainda há alguma reserva no seu coração, se ainda há algum tipo de dúvida na sua vida, no seu coração, hoje pode ser o dia da sua entrega total a Ele, com consistência, de modo concreto, sem nenhum tipo de reserva. Você pode fazer isso agora, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o pastor Marco Aurélio para que ele esteja fazendo essa oração especial de consagração a todos aqueles que desejarem vir aqui à frente para que o pastor esteja orando pela sua vida. Queridos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Tenho certeza absoluta que nós enfrentamos lutas, né? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nesse momento, eu quero que você entregue o seu coração a Deus, para que Deus ele nos dê força, para que Deus ele sustente as nossas vidas, para que haja o enfrentamento dessas lutas, que Deus nos faça como os irmãos da igreja primitiva, que denodadamente enfrentavam as lutas e as tribulações sem negarem a sua fé diante dessas perseguições. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Te somos gratos pela palavra que Tu tens trazido aos nossos corações nesta noite, porque mais uma vez Tu nos ensina, ó Pai, a maneira que nós devemos nos comportar para sermos reconhecidos como filhos Teus, ó Pai, não entre os santos, não entre o Seu povo, Pai, mas entre aquelas pessoas que não conhecem a Ti. Nesse momento, ó Pai, nós queremos dedicar as nossas vidas, consagrar os nossos corações a Ti, Senhor, pedindo que Tu venhas estar nos fortalecendo, para que nós possamos enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, sem negarmos o Teu nome, Pai, mas que as pessoas possam olhar para cada um de nós, Pai, mesmo na mais densas trevas, Pai, mesmo em meio à mais difícil tribulação, mas elas possam olhar para nós e ver a Tua luz nos nossos olhos e nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a termos forças para superarmos todas as adversidades e que nós, ó Pai, certamente seremos reconhecidos pelas pessoas como Teus filhos, como Teus servos, no enfrentamento dessas lutas e dessas tribulações. Por isso, Pai, nós queremos contar com a ajuda, com o apoio, com a supervisão do Teu Espírito nas nossas vidas, porque o Teu Espírito agindo em nós, o Teu Espírito revestindo os nossos corações, certamente nós seremos muito mais que vencedores por aquele que nos ama, Senhor. Ajuda o Teu povo nesta noite, assim nós Te pedimos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém.